Você já percebeu que logo que você decide mudar de mentalidade, seu mundo desaba? Memórias do passado voltam, coisas, pessoas, circunstâncias reaparecem e parece que tudo não está fluindo conforme a sua preferência ou o seu sonho. Hoje, na verdade, eu vou falar uma grande distinção. Estou aqui com as minhas anotações. Vou falar uma grande distinção de você pensar positivo e você ser a pessoa que já realiza, que já manifesta a vida dos seus sonhos. Aqui, na verdade, a distinção vai ser bem grande sobre o esforço mental e sobre a identidade que já possui, que já tem, tá? E bora lá. Hoje a gravação é aqui no meu estúdio. Um dia, hoje eu estou aqui fazendo procedimentos de despigmentação a laser nas minhas clientes. E um dia isso foi um sonho. Um dia isso foi uma imagem mental na minha. Foi somente uma imagem mental. Gente, às vezes eu vou tocar aqui na tela por conta do celular, às vezes ele dá uma travadinha, parece que vai travar, mas está gravando. Pode ser que eu fale isso nas outras, eu mexa nisso, mas por hora eu sempre esqueço quando eu vou gravar. E 0303, sincronicidades. Vamos lá. Hoje eu vou falar da distinção do que é um pensamento positivo e você já descansar na identidade que já possui esse sonho. É isso que eu estava falando. Um dia, essa sala aqui, né? Esse espelho, essa maca aqui, foi uma imagem mental. Foi somente uma visualização. Foi um sonho, vamos se dizer assim, um desejo. Obrigada. Um desejo. Estar fazendo despigmentação um dia, há um ano atrás, era algo que eu desejava muito. Só que qual que é a diferença entre você já ser essa pessoa, independente das circunstâncias, independente do externo? Qual é a diferença entre você já ser e você ficar afirmando, ou a todo momento ficar com os pensamentos, tendo que ter pensamentos positivos para que você manifeste a vida dos seus sonhos? A grande diferença é que a partir do momento, eu vou trazer algumas memórias, algumas histórias minhas em relação a algumas questões do passado, até para explicar para vocês que a diferença entre pensar esse positivo, que querendo ou não, ele é um esforço mental. Pensar positivo, muitas vezes você está operando na falta. Por quê? Porque você, a todo momento, eu vou lembrar, vou trazer uma experiência minha. Eu lembro que lá atrás, eu estava querendo manifestar um relacionamento e um estúdio, e daí, o que aconteceu? Eu manifestei esse relacionamento, eu manifestei o estúdio, e daí, o que acontece? Assim que eu manifestei esse relacionamento e logo em seguida o estúdio, vieram algumas situações, né, na matéria para eu olhar. E daí, um dos meus desejos também era ficar noiva, porque eu sempre quis saber como que era essa sensação de ser pedida em noiva, e meu Deus, enfim. Aí, o que acontece? O que acontece? Aconteceu, né, essa situação de eu fazer materializar o estúdio, e eu lembro, olha só que como as pessoas são sombras, né? Trazem as nossas sombras, são espelhos das nossas sombras. E daí o que acontece? Quando eu estava nesse relacionamento, eu não tinha
total convicção de que eu iria ser pedida em noiva. E essa pessoa começou a espelhar sombras minhas e eu estava completamente consciente naquela época, tá? Vou trazer uma experiência. Teve um prestador de serviço que foi fazer um serviço lá nesse estúdio. E daí esse prestador de serviço falou assim, a sua mulher, a sua esposa, para esse meu ex-namorado. Aí ele falou assim, não, casamento é uma vez só, ele é minha namorada. Naquele momento, eu escuto aquilo, é impossível a gente não levar ali para o emocional, até porque na época eu estava completamente inconsciente, não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. E daí, o que aconteceu? Veio, né, um monte de sombras minhas, só que hoje, sendo consciente, eu entendo que ele somente estava espelhando sombras minhas. Por quê? Porque lá atrás, eu pensava que casamento era uma vez só. E qual foi a fala dele? Casamento é uma vez só. Então, hoje eu compreendo que não era a pessoa, que não é em si a pessoa, ele só estava mostrando um lado meu na qual eu precisava olhar. Quando a gente não se torna essa pessoa de identidade, de que já é, que já tem, que já possui, que seja de sucesso, que seja a imagem de pessoa que você idealiza como uma pessoa que já possui tudo, que já tem o que quer. Enquanto a gente não se torna essa pessoa, o externo vai começar a mostrar para você quem você ainda não é. E daí, a todo momento, a gente acredita, e isso é uma crença, que tem que estar com a energia lá em cima para ficar materializando, para ficar, não posso pensar positivo, eu não posso pensar negativo, eu tenho que pensar positivo a todo custo, eu não posso pensar de tal forma. E daí o que acontece? Muitas vezes, quando eu estava, né, nesse estúdio com essa sociedade, eu eu já estava materializando um sonho, só que eu ainda não era a pessoa, eu ainda não era a pessoa, eu ainda não era a profissional de sucesso, eu ainda não estava nessa identidade. Por quê? Porque a todo momento, quando acontecia alguma situação, eu ficava pensando positivo, não, tem que pensar positivo, já deu tudo certo, já tá tudo fluindo, tudo tá tudo, não, ainda não tinha esse pensamento e tudo tá fluindo em perfeita harmonia. Já deu tudo certo, já deu tudo certo, já deu tudo certo, tudo dá certo. E daí, o que acontece? Na primeira situação que o externo mostrava o contrário, alguma cliente desmarcava, ou tinha alguma situação nesse relacionamento, eu reagia à situação. Eu pensava assim, não, porque eu tenho que pensar diferente, eu tenho que pensar positivo. Não, a cliente, eu pensava assim, não, já está dando tudo certo. A cliente desmarcava, qual era o primeiro pensamento? Como aquela Juliana estava operando na falta, e é algo que eu já olhei, já ressignifiquei, eu já não me conecto mais com ela, aquela Juliana operava na falta. E o que acontece? Que ela tinha que sempre fazer, sempre em busca, estava sempre na falta, estava sempre no modo sobrevivência ativado. Com isso, quando acontecia algo no externo e chegava até aquela Ju, eu reagia, tá vendo? Meu Deus, isso não tá dando certo. Meu Deus, tá vendo? O que eu preciso fazer mais para que tal coisa aconteça. Isso era dentro do relacionamento e isso era dentro do meu trabalho. Isso era dentro em relação à questão familiar também, a questão com a minha filha. O que eu preciso fazer para suprir, de alguma certa forma ali, ser aceita ou agradar, entende? Então, a todo momento, o pensamento positivo, ele era cansativo, porque era um esforço mental, eu não podia pensar negativo, não podia, e a todo momento, quando eu pensava negativo, não, eu tenho que pensar positivo, eu sou rica, já deu tudo certo. Na primeira
coisa que acontecesse no externo, eu me conectava com aquilo, eu reagia, eu chorava, eu olhava para o externo e falava assim, ó, tá vendo? Nada tá dando certo. Vinha a dúvida, é isso mesmo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo de errado? 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 Como se nada tivesse certo. O pensamento positivo fazia com que eu entrasse em looping. O pensamento positivo fazia com que eu tivesse crença que eu não podia pensar negativo, que as coisas só iriam manifestar ou materializar quando eu estivesse numa vibração sempre boa. Só que hoje entendendo que esse universo, ele tem a polaridade, tem o lado bom e não tão bom, o lado positivo e o negativo, porque opera assim, tudo precisa estar em perfeita harmonia, tudo precisa entrar em harmonia, esses dois polos. E é onde o divino opera, onde a criação se manifesta. Quando eu comecei a entender, né, a trabalhar esse meu interno, essa minha identidade, que já possui, que já está aqui. Há um ano atrás, eu só imaginava fazer isso daqui. Há um ano atrás, essa sala aqui era só uma imaginação. Era algo que, meu Deus, como que eu vou fazer? No pensamento positivo, a gente está sempre na busca, está buscando o como. O como eu preciso fazer, o que mais eu preciso fazer para que as coisas deem certo. E o fazer é como se você já tivesse, é como não, você já está emanando na falta, na carência, você não tem, você não é. E daí, há um ano atrás, isso daqui era um sonho. Por que eu estou gravando hoje? Porque hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Hoje eu entendo que eu não preciso que o externo esteja em perfeita harmonia para que a vida dos meus sonhos ocorra. Eu não preciso que tal coisa comprove que o meu desejo é uma ordem. Bora lá. E quando eu entendi que cada vez mais que eu buscava fora, na verdade, essa busca era dentro, essa busca precisava ser dentro. E foi muito interessante, porque esse relacionamento fez com que eu olhasse muitas questões de luz, não só luz como sombra, mas também fez com que eu olhasse para mim, tem outras histórias que eu vou acabar trazendo e eu acabei ressignificando, mas foi muito, muito, muito importante, porque fez com que eu olhasse para aquela Ju que estava sempre na falta. E daí, quando eu passei por processo, até recentemente, né, emocional, e eu entendi que aquele processo emocional era somente um processo daquela Ju na qual eu não me conecto mais, e esse processo emocional era somente uma limpeza, esse caos que estava acontecendo na minha vida, né, dentro de mim, era somente uma limpeza, era somente um processo, fazia parte da jornada, e isso não iria mudar quem eu já sou, entende? Porque eu já sou, eu nasci vencendo, eu sempre ganho, tudo acontece em perfeita harmonia para mim, tudo dá certo para mim. Quando eu mudei a minha mentalidade, as coisas começaram a realmente mudar. Por quê? Agora eu vou trazer em relação à identidade. Quando a Juliane entendeu que fazer o esforço na matéria, olhar para fora a todo momento, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, é porque eu não tenho, é porque eu ainda não estava nessa identidade de abundância, de que eu sou, não importa, eu já sou e não importa. Eu parei de pedir. O universo não quer que você fique mendigando ou fique entrando em acordos. O universo não entra em acordo com você. Ele só quer que você dê um comando. O universo não tá nem aí se você tá pensando positivo ou não tá pensando positivo. Tudo que você fala
é um comando. Então, a partir do momento em que você está nessa energia de busca, é mais disso que você vai experienciar. A partir do momento em que eu entendi, eu, Juliane, entendi que dentro de mim as coisas precisavam estar em harmonia. Eu precisava trazer para o agora, parar de ficar contando aquelas histórias do que aconteceu lá atrás, porque eu não sou mais aquele passado. Parar de ficar me conectando com o que aconteceu. E daí, quando eu entendi que toda vez que eu me conectava com aquele passado, eu estava trazendo para agora, eu estava manifestando a todo momento aquele agora. Aquela Juliane que fracassou, aquela Juliane que achava que, que o amor doía, que fracassou, que precisou sobreviver, enfim. Quando você está no pensamento positivo, você é como se você entrasse num looping de que você precisa tá sempre vigiando os seus pensamentos, como se qualquer coisa que você pensasse fora do pensamento positivo você fosse punido ou punida, entende? O que acontece? E daí que esse pensamento desmorona, entende? E é cansativo, porque você fica tentando segurar algo, você fica tentando empurrar uma parede, e é algo que não se movimenta, as coisas acabam não acontecendo. Agora, quando você já é essa identidade, você repousa nessa identidade do que quer que você queira materializar ou idealizar, que seja alguém que já tem tudo, que vive a vida dos sonhos. Quando você repousa nessa identidade, independente do que está acontecendo no externo, você já sabe, você já é. Você para de ficar tentando, tá? Aqui, o que acontece? Quando eu passei por um processo emocional esses tempos atrás, eu entendi que esses processos emocionais era somente, eu até falei que eu passei por um processo de luto, eu entendi que aquele luto era como se eu estivesse de fato enterrando aquela Juliane e para essa nova de fato estar aqui agora, estar aqui vivenciando essa Ju que já tem tudo, que já sabe o estúdio, para onde está indo, a vida financeira. E, cara, é muito louco, porque eu, de fato, eu estou vivendo a vida dos meus sonhos, onde eu fiz um quadro, eu não chamo de quadro dos sonhos, mas eu chamo de quadro das realizações. Eu fiz um quadro das realizações, eu estava vendo ontem, eu já vivo aquele quadro, eu já vivo aquele quadro. Tem algumas coisas ainda para acontecerem, enfim, eu não acho que não leva tempo, tá? É só uma questão de eu colapsar. Eu colapsar. Então, eu sei que tem muitas coisas que já estão aqui, materializadas, porque eu sinto. E quando eu entendo que algo ruim acontece, que nem eu passei pelo processo emocional, que, claro, não foi nada legal passar por aquilo, quando você para olhar, né, em relação a sentimentos, só que hoje eu entendo que aquele caos foi somente uma limpeza, aquele caos foi só para limpar aquele resquício de Juliane do passado, que eu já não me identifico mais com aquelas histórias do passado, com aquele relacionamento, com as pessoas que não vão fazer parte deste meu novo processo, dessa nova expansão, desta nova etapa, ok? Quando eu parei de me conectar e eu sei quem eu sou, e as pessoas que tiverem que chegar estarão na minha vida. Então, você não fica tentando mais se moldar para que alguém fique, para que você seja aceita, o que você tem que fazer para que as coisas deem certo. Você só repousa nessa pessoa que já tem. Ju, como que eu faço isso? Quando estava acontecendo esse processo lá do externo, né, desse processo emocional, eu entendi que aquilo era somente uma limpeza. E daí, mesmo sentindo que eu precisava sentir, chorando que precisava chorar, eu estava sentindo essas emoções. Só que a todo momento eu estava consciente, ok, se é para sentir isso, ok, eu vou sentir, está tudo bem. Se é para acolher determinadas emoções, eu vou acolher, ok, está tudo bem. É o que está acontecendo neste momento.
Só que eu, Juliane, escolho conscientemente que eu já sou a pessoa que é amada, a pessoa que já tem sucesso, a pessoa XYZ, entende? Então eu não fiquei a todo momento, não, porque eu tenho que ficar vibrando, eu tenho que sair dessa energia, eu não posso ficar nessa energia ruim de ficar chorando e piriri pororó. Eu já fui essa pessoa lá atrás. Quando eu entendi que isso era só parte da jornada, quando eu entendo que o externo ele tem um delay, ele tem um eco, então o que está se apresentando na matéria para mim é somente um atraso daquela Juliane de um segundo atrás, que também já não é mais, entende? Quando eu estou consciente e a todo momento eu estou consciente de quem eu sou, até aquela Juliane do passado, há um segundo atrás, já não é mais a mesma pessoa. Então entenda que o que você está vivendo hoje, esse caos ele não é um fim, ele só faz parte do processo. E daí vai de você, não existe certo ou errado, vai da sua perspectiva dar atenção, porque tudo é neutro. Tudo que acontece na sua vida é neutro, só vai da perspectiva que você vai querer dar. Aquela Juliane, quando passou pelo processo da Neia, entendeu que aquele processo era o pior processo da vida dela. E chorou, e entendeu que aquilo era um fracasso. Quando eu passei por essa mini Neia de novo, eu olhei e falei assim, ok, é para eu sentir isso, porque eu estou tendo uma experiência humana, ok, porque emoções são para sentir, e está tudo bem, é o que está se apresentando para mim neste momento, é o que está se apresentando na matéria, algumas situações que não é da minha preferência, ok, só que eu estando consciente, eu escolho viver tal realidade. Eu escolho viver isso ou aquilo. Eu escolho me sentir amada, me sentir próspera, me sentir acolhida, me sentir protegida, me sentir abundante. Eu escolho. Como que eu escolhi? Primeiro, tornando consciente disso. Ok, eu escolho, eu estou vendo o que está acontecendo. Ok, tá tudo bem. Mas eu escolho, não é isso que está acontecendo fora que eu escolho. Eu escolho isso. Automaticamente, apareciam pessoas, tipo, apareceu uma amiga, viu, vamos tomar um café, tô com saudade de você. Era uma forma de eu olhar o quanto eu já estava sendo amada. Era uma forma, quando eu saía com as minhas amigas, ou quando eu ia para a academia, é uma forma de eu olhar o quanto eu já sou abundante, o quanto eu já vivo a vida dos meus sonhos, e o quanto eu sou amada. Então, pare de olhar tudo com carência, ou que você precisa a todo custo estar com pensamento positivo, o que eu estou errando, 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 que daí, de fato, as suas crenças irão se manifestar, irão se manifestar nessa matéria. É o que você irá ver nessa realidade. E não é porque no momento eu não estou vendo, ainda não. No momento, algumas coisas eu ainda não estou tocando, não quer dizer que não são reais. Porque um dia, estar fazendo isso daqui foi somente uma ideia, foi somente um pensamento, foi somente um desejo. Como eu ia fazer, eu não sabia. O todo, ele nos surpreende da forma mais maravilhosa, porque naquele momento eu estava numa outra sala, vivendo uma outra realidade, fazendo outras coisas com outras clientes que sequer tinham condições de pagar por um procedimento desse. E daí ele simplesmente me tirou de um lugar, me colocou num outro lugar e começou. Eu passei pelos processos, não quer dizer que foram fáceis, não. Eu passei por processos de, tipo assim, ter dias que as coisas estavam muito escassas, mas nem por isso eu desisti. Eu entendi que faziam parte do processo, assim como eu estou dando um outro salto e vão ter coisas que tá tudo bem, vão ter processos que eu vou passar que eu ainda estou inconsciente. Então, você a todo momento você tem que ficar pensando positivo, porque você não pode, o que você vai criar mais na sua realidade material é isso.
Eu não posso, eu não estou pronta, eu não consigo, eu estou na falta, eu estou na carência, eu não tenho, eu preciso buscar. E quando eu me tornei essa pessoa que eu sou agora, eu comecei a cortar pessoas, situações e circunstâncias da minha vida. E vou falar mais, eu tive um relacionamento que foi incrível, foi bem harmonioso, e quando eu entendi que aquele relacionamento estava também trazendo algumas sombras minhas, e por mais que eu estava ali do lado da pessoa, mostrando para a pessoa, vamos juntos fazer tal coisa, é possível você sair de determinada situação, que querendo ou não, a situação na qual ele estava vivendo vibrava, era uma sombra minha, entende? Principalmente uma questão financeira. E daí eu trazia pontos de realidade para ele, e daí o pensamento dele ainda estava ali naquela situação de que era difícil, de que era vítima. Então, conforme eu fui trabalhando em mim, e por mais que a gente esteja ali auxiliando as outras pessoas, tem processos que não adianta, a gente tem que deixar as pessoas viverem a realidade que elas querem. Quando eu comecei a entender isso, parei de querer salvar as pessoas, querer salvar filhos, salvar mãe, salvar família, salvar companheiro. Eu comecei a olhar para mim. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e descansei nessa identidade de quem eu sou hoje, a realidade não teve outra escolha senão materializar, senão me entregar. A realidade não tem outra escolha. Quando você tem uma identidade e uma crença forte, é aí que você começa a dar o salto quântico. Se você acredita que você não é merecedor, assim será. Se você acredita que nada dá certo para você, assim será. É isso, gente. Eu acho que eu consegui trazer uma diferença aqui do pensamento positivo, que faz com que você fique no looping. E quando você está numa identidade de quem já é, de quem já vive, independente do que está acontecendo no externo, nada te abala. Nada te abala. Não quer dizer que você não vai sentir, mas você ancora. Você ancora essa pessoa. E não importa o que esteja acontecendo, você não precisa de provas. Porque você já é a prova. Você já é a prova. É isso, você já é a prova. Então, você não precisa de provas no externo, porque é uma convicção e uma certeza tão grande que o universo, Deus, o divino, não tem outra escolha senão trazer isso para você. É isso. Até mais.